RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com a cobrança Banrisul, você reduz custos e ganha tempo. Emite seus títulos em diversos canais, registra online e ainda pode ter acesso imediato ao valor das vendas ao antecipar seus boletos. E só no Banrisul você emite boletos de cobrança via aplicativo e envia na hora por e-mail ou aplicativos de mensagens. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo deste 28 de dezembro, sexta-feira, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também pelas nossas plataformas digitais, você pode nos acompanhar em qualquer parte do planeta. Pelo nosso site, RDC TV Digital, rdctv.com.br/ao vivo, você acessa o player do nosso site, tem a programação real time aqui da RDC TV. Se você preferir, pelas nossas redes sociais, é só digitar RDC TV Digital. RDC TV Digital e você acessa tanto o Twitter quanto o YouTube e também o Facebook, que você pode participar interagindo conosco aqui no Virando o Jogo, bem como toda a programação da RDC TV. Você sabe, nós temos a programação ao vivo na RDC TV do meio-dia até a meia-noite. Começamos com o Rio Grande em movimento e vamos até o Cruzando as Conversas. E depois você tem a reprise de todos os programas do dia, da meia-noite até o meio-dia. Então, a RDC TV vem novidades por aí, vem mais coisas aí pela frente, vocês fiquem ligados, fiquem atentos conosco. Estamos no programa hoje com o Luciano Coimbra. Tudo bom, Luciano? Bem-vindo mais uma vez ao programa aqui. O prazer é meu. Satisfação nossa. O Diogo Rossi ao meu lado aqui, assim como o Thiago Rocha e o Paulo Nunes na ponta direita. Bem-vindo, Paulo, mais uma vez. Mais uma vez, agradecer pelo convite. Jogar na ponta, né? Pelo nome a gente tem que estar sempre pelas pontas. Aliás, hoje a notícia é de ponta, né? A notícia é de ponteiro hoje, né? Eu confesso para vocês que não me lembro, como é o nome dele mesmo? Guilherme Parede. Guilherme Parede. Nome mais para zagueiro, né? Se ele não é Paredes. Não, é Parede. 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 É, nem plural tem, coitado. Paredetera, ele é conhecido como Guilherme Paraguaio. Só que ele preferiu retirar o paraguaio do apelido e virou Guilherme Parede. Mas ele é estrangeiro, né? Não. Mas por que Paraguai? É de Mato Grosso do Sul, se não estou equivocado. Ele é mais um da escola do Ibanhas, né? Do Fluminense, que usa Ibanhas, mas é brasileiro, né? De Canela, né? Canela gaúcha, né? Quem, o Ibanhas? O Ibanhas. O Ibanhas do Fluminense. O Ibanhas do Fluminense, né? O Parede, se eu não me engano, é de Mato Grosso do Sul. O Parede, bom, então talvez por isso Mato Grosso do Sul, a proximidade, falo que é paraguaio. Pode ser. De repente, tomara que não seja pelo talento, né? Alguma coisa, Guilherme Paraguaio. Mas porque pega, por exemplo... Ele é de Nova Andradina. Nova Andradina? No Mato Grosso do Sul. 23 anos. Perto da Nova Andradina, não sabia. Eu sei que Ponta Porã faz divisa com Pedro Juan Cabaleiro. Nova Andradina, perto de Rosana, Rio Brilhante, Dourados. Tá uma cidadezinha. Então tá por aí. Se é perto de Dourados, está perto da fronteira. Lá. Botaiporã. Perto da fronteira, perto de Ponta Porã. Ó. É isso aí. Perto de Ponta Porã. Então por isso que o apelido é o Guilherme Paraguai, está explicado. Mas ele não quer, ele quer ser Parede, é isso? Guilherme Parede, jogador que se destacou nessa Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Coritiba, né? Foi o grande nome do Coritiba. O Coritiba fez uma temporada de Série B desastrosa, né? Esperava... Como é que teve grande nome no Curitiba, Thiago? Não, tu tá dando uma força. Não, né? é que dentro dos jogadores do Coritiba foi o grande nome, o Guilherme Parede. Tanto que ele despertava o Fluminense não o interesse só apenas no Internacional, mas o Fluminense também queria só a contratação. Isso. Jogador de 23 anos, marcou seus primeiros gols como profissional nessa temporada, porque ele já passou pelo Ipiranga de Erechim, também passou pela base da equipe do Coritiba. E é uma aposta do Internacional para esse semestre, para esse ano, né? Porque veio por um contrato de empréstimo, pelo que eu compreendi, pelo que eu ouvi dos colegas. Mas com compra dos 25% dos direitos. Isso. Ele está emprestado, mas um percentual já será do Inter.
25% dos direitos dele, R$1,5 milhão de reais, por esses 25%. Similar ao que fez o Grêmio com o Tony Anderson. Isso, bem parecido, bem parecido. O detalhe é, o Guilherme Parede, ele... Até eu fui perguntar... Que idade que ele tem mesmo? 23 anos. Até fui perguntar para pessoas que veem mais a Série B do que eu, porque não vi tanto a Série B esse ano. E 2 pessoas que eu conversei que viram mais a Série B, especialmente acompanharam Curitiba, eu perguntei, tem como comparar com algum jogador do Inter, assim? Pelo menos de característica, né? E as pessoas me disseram assim, lembra muito um menino que o Inter emprestou, Gustavo Ferrarese. Aí eu fico pensando assim, vai contratar um cara parecido com o Ferrarese, sendo que o Ferrarese foi pro Botafogo. Não faz muito sentido para mim, né? 12 gols, né? Ele fez em 47 jogos. Ele, o que aparenta, é um jogador um pouco mais ofensivo que o próprio Ferrarese, né? Ferrarese é mais armação. Mas é aquele jogador que... Mas qual é a posição dele, Paulo? Atacante, né? Ponta atacante, é. É um segundo atacante. Ele é um segundo atacante porque ele pode jogar como centroavante. Então ele é um segundo atacante, um atacante de movimentação. Mas então vem para compor grupo, não vem para titularidade. Sem sombra de dúvida. Não. Se pensar o Guilherme Parede como titular, começa errado, né? Na minha visão. Num primeiro momento, quando ele surpreende aqui, arrebenta a boca do balão, né? Mas eu acho que para grupo. Esse é o tipo de jogador que, quando a dupla Grenal traz, no caso o Inter, não podemos ter muitas expectativas e esperar que eles nos surpreendam, porque senão... Mas a expectativa já foi gerada a partir do momento que o Internacional, por um empréstimo, paga R$1,5 milhão de reais. A expectativa já é gerada. Mas que daí fica com percentual, né? Por isso. Mas independente, não, mas Diogo, mesmo assim... se tu tá contando as moedas pro pingadinho, pra tomar o café e comer o pão com manteiga, entendi. Tu gastar R$1,5 milhão de reais no Guilherme Parede chama atenção, né? O Inter falou que não ia acertar com o Moreno por causa da questão salarial. Não ia acertar com o Beltrano em função da questão salarial. E acerta com o Guilherme Parede pagando R$1,5 milhão pro Coritiba? Eu fico um pouco... Chama atenção, no mínimo, né? É que assim, me parece bem claro que o Rodrigo Caetano tá cumprindo aquilo que ele prometeu. Está contratando de maneira criativa. Utilizando a criatividade. Ele vê no Guilherme Parede, assim como o departamento de futebol do Inter, uma possibilidade. E é criativo, porque olha só, é o empréstimo de um jogador que o Inter pega um percentual. Se porventura ele der certo, o Internacional vende um jogador que não pagou muito e ainda leva um percentual do dinheiro. Eu acredito que essa negociação tenha justamente, vamos dizer assim, um empresário no meio. Claro, toda negociação tem um empresário. Que dizendo, confia no Rogério, papel. que tu imbecil, claro que toda negociação tem um empresário. Não é mas bem eu digo, assim. O Léo Moura, por exemplo, veio com o programa sem empresário. não, mas eu digo assim, deve ter uma parceria aí, nesse sentido justamente. O cara estava no Curitiba, vai estar escondido. Vem para o Internacional, vai disputar uma Libertadores da América. É isso aí. Certo? Tem 25%. Esse R$1,5 milhão do empréstimo significa um 25% na realidade. Tá? Aí, talvez já tenha alguma coisa encaminhada, conversada para o meio do ano, para o final do ano, quem sabe, e o Internacional possa faturar. Me parece. O Inter vai ser só vitrine para o Guilherme Parede daqui a pouco render e estourar alguma coisa. Mas o Internacional ele tem um costume de fazer isso, né? De trazer jogadores que são semelhantes aos que ele já teria no elenco. Ele fez isso com o próprio Dudu, tendo o Cláudio Vinck pela lateral. 2 jogadores muito semelhantes e mesmo assim acabou trazendo o Dudu, acabou trazendo o Juan. Não é bem semelhantes, né? O Cláudio Vinck, ele nunca se firmou ali. O Internacional fez uma aposta. E a aposta é um jogo até interessante. O Dudu é bem mais jovem que o Cláudio Vinck, né? O Dudu tem 20 anos de idade, o Dudu vai fazer 21 agora. E o Cláudio Vinck não tem 24, né? Tem 24? Tem 24? Pô. Tem 24, vai fazer 25. É que a gente tem muito jogador desses, assim, jovens, que a gente já não espera mais nada, né? Mas é que a gente vê eles jogando há quanto tempo novos, já? Né? O próprio Everton, né? O próprio Everton que está no Grêmio... Tem 24? 24, né? Então... Parece que tem 30, porque a gente vê o Everton jogando há quanto tempo já? Eu estou rindo aqui de uma mensagem do Ouriques Alves Edson Luiz. Não sei, será que é todo o nome dele isso? Ou Edson Luiz, ou Luiz Edson Ouriques Alves. Mas na ordem aqui no Facebook está Ouriques Alves Edson Luiz. Ele está nos metendo uma porrada aqui, dizendo, quando vai ter colorados no programa? Só tem gremista, secam até contratações.
Luiz Edson Luiz, seguinte, manda dizer como é que é o teu nome, porque aqui no Facebook está tudo fora de ordem, né? Diz como é que é o teu nome. Nós estamos justamente o contrário, nós estamos aqui considerando que esse jogador não tendo expressão, esse Guilherme Parede, ele vem justamente numa expectativa positiva do Internacional, de que seja um jogador que dê uma resposta talvez melhor até do que ele deu no Curitiba e no Ipiranga, principalmente. A esperança é só que evolua, né? E justamente isso, e que possa, inclusive, ser uma negociação futura para o próprio Internacional, que seja um ativo que vai entrar em valorização no Internacional. Essa a expectativa. E o Inter tem feito isso, né, nos últimos tempos. Vamos lá, o Patrick. Qual o torcedor colorado que quando chegou o Patrick em Porto Alegre pensou, chegou as soluções dos problemas do Internacional? E olha a temporada que fez o Patrick. O Arangues, o próprio Arangues também, quando contratado pelo Inter, ele não tinha um grande cartaz. Ele virou o Arangues jogando aqui no Internacional. Custo-benefício. Essa talvez tenha sido a maior contratação do Roberto Melo, né? Porque era o Roberto Melo que estava envolvido no Arangues, né? Isso. Foi contratação dele. Isso. E ele na ganhou... época que o Giovanni Luigi era o presidente. E eu não sou injusto. E o Marcelo Medeiros era o vice de futebol e o Melo era o diretor de futebol. Eu sou justo, tá? O Roberto Melo, cartada certíssima no Arangues, maior contratação dele como diretor de futebol na minha visão, mas daí ele ganhou uma carta branca após isso e ele foi até a Argentina e viu 2 jogadores jogarem numa partida. César Melli, um volante, e Luque, né? E aí ele trouxe o Luque, mas é só para lembrar. Até acertos e erros. Não, e a dupla daquele Colón era Luque e Alário, não? Dupla de ataque? Acho que é isso, Luque e Alário. Luque e Alário, né? O Alário que depois... Não, é que eu gosto de lembrar, né? Eu tô vendo. Não, porque claro, tem prós e contras. Que nem eu gosto de lembrar, por exemplo, que é uma injustiça que fazem, por exemplo, no caso do pacotão do Juventude. O pacotão do Juventude está na conta do Rui Costa. E não foi ele que contratou. Foi o Marcos Quitolina. Então eu sou justo. Mas o pacotão do Juventude foi ruim, o pacotão do Juventude... Não foi bom, só que o Rui Costa leva as glórias, os méritos para uma coisa que não foi ele. Que foi o Quitolina. Isso, mas ele foi lá e contratou o Wendel, por exemplo, do Avaí. Do Londrina, perdão. Então tá justo. Cada um com seus méritos. O Wallace também não está no pacote do Rui? Que na verdade ali o Wallace é uma dívida, né? O Avaí tinha uma dívida por causa do Marquinhos. E aí, na verdade, quem indicou foi o Júnior Chávari. Disse, peguem o Wallace para pagar a dívida do Marquinhos. E aí depois a gente sabe o que aconteceu, né? Esse lateral é o Wendel, né? Que o Grêmio comprou do Londrina. Comprou do Londrina. Ele tinha 800 mil reais. Ele tinha sido oferecido para o Internacional e o Internacional não quis esse jogador. Acho que, se não me falha a memória, foi no início da gestão do Giovanni Luigi. Pode ser. No início da gestão do Giovanni Luigi. Mas são jogadores, mais ou menos como o Guilherme Parede, esse que a gente está falando. Tem que apostar. É uma aposta. É uma aposta, pode dar certo. Caso, no próprio Virando do Jogo a gente já contou essa história. O Pinga contou pra gente essa história. O Inter optou em não apostar no Luan. E o Grêmio apostou. Lembra? O Pinga disse, eu vi o Luan numa Copa São Paulo, trouxe pro Inter, disseram não. Passou um mês, ele foi parar no Grêmio. São apostas. Você tem que fazer apostas às vezes. O Inter apostou no Valdívia, naquela mesma Copa São Paulo. E o Valdívia deu certo. Não como se esperava, mas deu. O Valdívia deu 10 milhões de reais por um empréstimo, né? O Valdívia tá para voltar? Isso, falando em Valdívia, né? O Al Ittihad, clube que acabou comprando o Marcelo Groy, né, clube da Arábia Saudita, quer devolver o Valdívia ao Internacional, mas o Internacional está fazendo de tudo para a Valdívia permanecer no Al Ittihad. Mas não é nem pela qualidade técnica, né? É por causa do espaço, né? Pelo espaço de brasileiros, mas também porque o Valdívia ele não é titular do Al Ittihad, né? Ele não vem sendo aproveitado. Isso aí é uma coisa que me estranha muito. Eu acho que ele tem um gol marcado em 12 partidas, 13 partidas. Se não joga no Campeonato da Arábia Saudita, aí é porque o negócio não está muito bom não, né? O Valdívia deveria jogar, né? Ou porque não se adaptou também, né? Ele saiu no momento onde ele estava crescendo no São Paulo, né? Não era o Valdívia de 2015, mas era melhor do que o Valdívia de 2016 com o Internacional e o Valdívia de 2017 no Atlético Mineiro. E no São Paulo? Ele estava melhor no São Paulo. O São Paulo dele acabou ocorrendo essa transação para um negócio muito bom para o Internacional. Estava vendo os moldes do negócio, o Inter ganhou 3,5 milhões de euros pelo empréstimo do Valdívia e o passe fixado em mais 10 milhões de euros também na contratação, caso a equipe do Al Ittihad fosse exercer a compra.
pelo que o indicativo não quer exercer a compra e quer devolver o Valdívia. Mas como disse o presidente Medeiros. O presidente Medeiros disse na Rádio Grenal, torço que o Al Ittihad compre o Valdívia. Porque era bom pro Inter. Bom, baita negócio. 13 milhões e meio, pacote total. E o Inter pagou 10 milhões de reais pelo empréstimo. Isso aí não existe. Nenhum lugar do mundo faz isso. E no Valdívia, o Internacional no Valdívia, perdão, pela questão da torcida, também não vai ter espaço, né? Não. Eu sou da seguinte ideia. Eu tenho dúvida. Chama uma coletiva, põe o Valdívia no centro, põe o Melo, o Medeiros, põe o Odair, chama a coletiva, o Valdívia quer pedir desculpa aqui por tudo que ocorreu e tal. É bom jogador, tá? É um atleta onde o Internacional tem carência no setor. Há quantos jogadores aí de lá de campo o Internacional contratou na gestão do presidente Marcelo Medeiros, do Roberto Melo? Foi Cirino, foi Luca, foi o Wellington Silva, foi o Potker, foi o Rossi. Foi uma infinidade de jogadores, nenhum deu certo. Eu acho que o Valdívia tem espaço, é patrimônio do Internacional. Se o Al Ittihad não quer aproveitar, então traz o Valdívia de volta. Mas eu acho errado o Internacional acabar não aproveitando o Valdívia de volta, na minha leitura. Agora, pelo que eu vejo, a própria torcida do Internacional tem esse pé atrás com o Valdívia por aquela questão de acabar não jogando a Série B. Eu tenho uma outra coisa para dizer para vocês seguinte, aqui, que eu não tenho nada com ninguém, então tô nem aí. O D'Alessandro vai deixar o Valdívia jogar no isso Inter? aí. É aí que eu queria chegar. Esse foi o grande problema. Não, eu não tô nem aí. Podem ficar bravos comigo. O D'Alessandro vai deixar o Valdívia jogar no Inter, porque em 2015 quem não jogou, deixou... né? Bom, mas foi depois de 2015. É que os problemas vieram depois. Vieram em 2016 em diante. Inclusive com aquele negócio do Paulão, que deu uma porrada no Valdívia. Né? E o Valdívia estava sendo o jogador mais popular do Internacional. E estava sendo mais popular de forma espontânea, de forma natural. Por quê? Porque ele era um moleque que estava nas redes sociais, estava encantando toda a torcida. E daqui a pouco o ambiente dele dentro do vestiário foi minado. Não, então é pior do que eu imaginava, né? Eu me preocupava com a opinião pública perante o torcedor. Se o problema é o D'Alessandro, que é um funcionário do clube, é pior ainda. Sim, mas é pior ainda, porque, repito, o Valdívia é patrimônio do Esporte Clube Internacional. Mas quando que o Nico Lopes se firmou no time principal do Internacional? A partir do momento que ele entrou na turma do D'Alessandro. Enquanto ele não estava na turma do D'Alessandro, ele era o entra e sai, mesmo sendo o goleador na temporada, mesmo ficando na reserva, entrando e marcando gols. Se não tiver alinhado com o D'Alessandro no Internacional, não vai ter futuro, não adianta. O Nico, ele começou a jogar bem no Inter também depois que um treinador resolveu montar o Inter para jogar, né? Porque o Inter ficou 2 anos com 4 treinadores, mas o Inter não jogava, dava balão. Tinha treinador na beira do gramado. Não tinha legado nenhum, né? Mesmo com o Odair Helma, Paulo, mesmo com o Odair, ele não começou sendo titular. Mas aí o Odair foi ajustando o Nico, né? Você tem que olhar o comportamento de jogador dentro de campo. Quando o jogador faz gol, quem é que vai vibrar? Ou se vão para aquele que deu o passe ou que iniciou a jogada. Olhar esse tipo de comportamento que você mais ou menos já tem um extrato do vestiário. Tá? E mudou radicalmente o comportamento do D'Alessandro com o Nico Lopes dentro de campo. Tá? É porque, se mudou dentro de campo, é porque antes, qualquer coisa que o Nico fazia era reclamação, era dura do D'Alessandro em cima do Nico. Sabe? Então, isso não acontece mais. Sabe que mudou tanto, Rogério, que na última coletiva do D'Alessandro, pós-fechamento de temporada, o Internacional ali, já com a vaga direta para a Copa Libertadores da América, o D'Alessandro fez um rescaldo do ano, e nesse rescaldo do ano, já projetando 2019, o D'Alessandro cita o nome do Nico Lopes como expoente técnico do elenco do Internacional. Ele cita ali, a gente tem que rever pensar já em 2019, em contratações. Acho que esse questionamento, se não me estou equivocado, foi referente à importância do grupo de jogadores, a importância da conquista da vaga direta à Libertadores da América, e o D'Alessandro na resposta citou que o expoente técnico do Internacional, e dá até o Internacional ajudar ele a criar e apresentar o melhor do seu futebol, é o Nico Lopes. E ele fala também do trabalho do Odair, e aí logo depois, o D'Alessandro dá essa coletiva, eu lembro, foi no início da última semana de treinamentos do Inter, e a penúltima coletiva do Inter antes do jogo contra o Paraná é o Nico. E o Nico, ele fala que ele conseguiu render o momento que o Odair conseguiu sentar e conversar com ele, né, para ajustar, mostrar a sua importância ao time como um jogador coletivo. O Nico era muito individualista em certos momentos no Internacional e isso prejudicava um pouco. E aí a gente falava do Valdívia, né, se a gente for traçar também
um paralelo do Valdívia no Inter, que surge em 2015 sendo um fenômeno no Inter pelo que ele estava fazendo. Ele surgiu assim, né, jogando muito, só que daí ele, na metade de 2015, metade final, ele sofre uma grave lesão, né? No joelho. Que isso atrapalhou muito o Valdívia também, né? E ele não entra, eu acho que ele foi prejudicado em função do retorno dele para o Internacional. Já não tinha mais a figura do D'Alessandro. E ele perdeu as Olimpíadas, né? E aí depositaram em cima do Valdívia aquela responsabilidade. Que vinha de recuperação dessa lesão séria, que inclusive, como diz o Paulo, perdeu ou tirou da Olimpíada. Tirou ele da Olimpíada. E aí acabaram depositando em cima do Valdívia toda a responsabilidade de ser o substituto do D'Alessandro no Internacional. Outra coisa, né? Outra coisa que no futebol brasileiro é assim, a torcida do Internacional, em certos momentos, foi com muitos jogadores, né? O rebaixamento pesava, né, para os jovens. Mas para o Rodrigo Dourado, por exemplo, era execrado, e depois ele conseguiu jogar e dar a volta por cima e hoje é o capitão do time. Mas também tem que diferenciar, às vezes, as questões do rebaixamento, né? Eu acho que foi o único jogador do Internacional que acabou se mantendo em paz com a torcida, vamos dizer assim, mesmo depois do rebaixamento. E olha que a torcida ainda pegava muito no pé do Dourado. Bastante. Eu não sei se o Dourado teve que... O Dourado, para mim, é um exemplo de dar a volta por cima dentro do Inter e pegando desses jovens que tiveram aquele time de 2015 que fez um bom 6 meses e depois decaiu pelas mudanças radicais que o Inter teve, conseguiu dar a volta por cima na Série B e hoje é o capitão do time e fazendo o campeonato que fez. E se não fosse ele, o Inter não teria dinheiro para o futuro. E não teria dinheiro. E é o cara que vai... Que é um exemplo clássico. O Dourado, em maio, teve a torcida fez protesto na frente do portão... Não, na frente do Beira-Rio. Foi o último protesto. O último protesto que teve. Os jogadores mais cobrados eram o Nico Lopes e Rodrigo Dourado. As coisas... Futebol é resultado, né? Não tem... E o rebaixamento pesa, né? Só que a gente está vendo com o tempo que o rebaixamento internacional não foi só dentro de campo, né? O que nós já sabíamos, mas o Ministério Público está provando que como levantar a moral dos jogadores e chegar para os atletas e cobrar que eles joguem, se doem pelo time, se a direção fazia o que fazia, ou melhor, não fazia, né? Porque o presidente não sabia. Mas tem outros times que não foram rebaixados para a Série B e as coisas não ganharam essa repercussão que está tendo agora, né? É porque no caso do Inter o presidente não sabia também. Não, mas é que sempre olha, o que eu conheço de história do Internacional é uma grandeza, amigo. Eu tenho uma leitura Conheço histórias que foram empurradas para baixo do tapete aí, inclusive por gente que hoje está levantando o tapete. É que tem que tirar o lado bom e ruim sempre da derrota, né? Porque eu acho que ninguém aprende só na vitória, porque a vitória ela é fácil, né? Se você aprende mais é na derrota, né? E o Inter, eu vejo que toda essa questão do rebaixamento, toda essa história dos últimos anos do Inter tem que servir, além de tudo, como um aprendizado, né? Para não cometer mais esses erros. Não vai. Isso no futebol, a gente vê vários. Sabe o que eu concluo eu tenho quanto tempo de crônica esportiva, meu Deus do céu? 40 e... Deixa assim. Deixa assim, né, Luciano? O que eu já vi de coisa varrida para baixo de tapete e depois gente que varreu para baixo do tapete, levantando o tapete. Olha, nunca, e as coisas são cíclicas, as coisas se repetem. Não vai aprender. Não existe aprendizado no futebol. Nós temos outros times aí, outros exemplos. Né? Brasil afora. A conclusão disso tudo, né, do Inter, da história, e serve para os presidentes futuros, é sempre saber o que está assinando, né? Porque o presidente Vitório Pífero não sabia, né? Assinava e não sabia. Dizia, né? Ou dizia, pelo menos. E vou te dizer mais, assim como o caso do Vitório, tem vários presidentes que passaram e outros tantos que vão passar, tá? Que também não vão assinar coisas. Porque... isso é histórico nos clubes de futebol. Mas, enfim. Eu falei palavrão aqui no programa? Olha, não que eu me lembre. Também não. Só se o que eu falei, nós estamos tomando porrada. Só se a porrada. Mas aí, o Clau Oremos, vocês conhecem Clau Oremos? Nunca vi. Talvez Oremos, porque aí o Porrada, bom, tá certo, pelo nome dele, talvez o Porrada tenha sido muito forte demais. Muito forte. Então, retiro o Oremos, está aqui o nome dele. Quem mais aqui? O Márcio Souza, tá? Diogo, Paulo Nunes e Rocha, estou na escuta.
me manda um abraço. Dali Inter, é uma honra conhecer o Paulo na Grenal e no aniversário do meu amigo Lacerda. Bah, agora que fui ver o Luciano Coimbra, um abraço, e um abraço para o Rogério e tal. O Márcio Souza. Um abraço para o Márcio É ouvinte de vocês na Grenal? Nosso ouvinte, um abraço para ele. E na TV eles têm certeza do que eles imaginam, né? Que a gente não é tão bonito. Que não é, parece que a gente está na rádio. Muito bem, deixa eu ver quem mais está nos mandando aqui. Tem um O Márcio telespectador Fraga ali. diz, ó, Valdívia pelo menos faz uma correria. O cara tem vontade, tenta jogada individual. Pode ser. É Tem isso aí, telespectador que é o ali que eu não vi bem o nome dele, mas ele disse assim, ó, a Fox deu uma informação e até eu ia guardar para depois, mas já que ele já mandou ali, provavelmente outros telespectadores já viram, né? A Fox deu agora há pouco, faz uns 5 minutos, que o Grêmio está tentando tirar o Cássio do Corinthians, que é o goleiro que o Grêmio quer para substituir o Marcelo Groy. Foi o Não é Mauro, novidade, né? Mauro Pedroso. não, Mauro Pedroso, ele diz, Luan pode ir para a China e segundo a Fox Sports, Cássio pode vir para o É isso aí, é Mauro isso aí. Pedroso. 2016 foi se ventilada essa troca, né? Foi quando o Grêmio trouxe o Douglas Friedrich do Corinthians, foi no mesmo período. Acho Que o Grêmio queria trocar o Cássio pelo Groy, né? No Isso, taco, isso um aí. pelo outro. Douglas Friedrich. Que O foi Grêmio o trouxe o jogador goleiro do Bahia. alemão, goleiro do Bahia, depois aquele que fechou o gol quando estava no Havaí. Sim, que estava no Havaí. Isso, ele jogou no Grêmio. Mas Passou teve pelo uma Grêmio, passagem... né? É, porque ele machucou o joelho. Machucou. Passagem rápida pelo É, Grêmio. na visão do departamento médico era uma lesão crônica e não tinha sentido ficar no Na departamento. verdade, é uma das explicações de por que o departamento médico do Grêmio depois foi demitido, né? Porque aquele departamento médico que era o mesmo demitido depois, queria fazer uma cirurgia no joelho do Douglas Friedrich. E o Corinthians alegava que não precisava, que era só fazer um tratamento. E deu no que deu. O Corinthians fez o tratamento e ele tá aí jogando normalmente. Mas nesse primeiro momento aí, ainda voltando na questão de contratações por parte do Internacional, o indicativo é que a grande preocupação é com o ataque, né? Porque o Neilton já é um nome que já está certo, vai ser reforço do Internacional em 2019. Pro ataque. Pro ataque. O Parede, outro jogador ofensivo. Exato. Se ventila agora o nome do Rafael Sobis também como um atleta de interesse do Internacional. Mais um atacante. Então, o Internacional empilhando jogadores do sistema Aliás, eu quero ofensivo. a opinião de vocês em seguida sobre essa possibilidade do Rafael Sobis. Só ainda do Dourado aqui, o Cléo Luiz Lopes de Moura diz, Dourado é lento, nunca vai jogar em time grande. Ah, é a opinião do Cléo aqui. Mas é que para a função dele ele não precisa ser velocista, não precisa Não, ser mas rápido. tem que ser rápido de deslocamento. O Cléo Colorado? Sim. Deve ser, né? Tá, então ele não considera o Inter grande, é isso? Não, ele está falando em outro time grande. É que o Dourado é cria do Internacional. Nasceu no Internacional e joga no Internacional. Mas então ele joga num grande, então ele pode jogar em outros grandes. Não, ele acha que não. Mas se joga em um, Não, pode jogar em outro. mas justamente Não, mas acho é que isso que ele está dizendo. eu ele acho- joga no Internacional porque ele foi cria do Internacional. Né? E ele põe restrições, como eu também. Eu fecho com ele. Eu tenho restrições ao futebol do Rodrigo Dourado. E entendo que é por conta disso que o Rodrigo Dourado até agora não foi transacionado por um grande clube. Então a gente está mal de volante no Brasil. Não, mas o Dourado vai para um grande clube. Não tem... Bom, Também acredito que o sim. Internacional também está esperando isso. Está esperando que tenha alguma negociação aí para ele. É que a janela não abriu ainda, né? Ela abre agora em janeiro, só que... Terça-feira. Terça-feira, né? Isso. Só que tem a questão do Inter... Como não também ter abriu a libertado. janela? Ah, para o exterior ainda não. Pra Ah, saídas, não. 1º de janeiro. Sim, mas se é o que eu digo, os grandes clubes aqui do Brasil que já estão contratando poderiam ter feito uma proposta também para o Rodrigo Dourado. afinal mas de ninguém contas. sabe. Ah, mas eu acho que ele não Mas vai ninguém- pro, acho que ele não vai sai do pagar. Inter pro Brasil. Para dentro do Ninguém vai mercado pro Inter aqui no nacional não Brasil. levam E o ele. Inter não faria Ah, esse o negócio. Palmeiras não também pagaria? faria. 10 milhões no Rodrigo Dourado? Não Mas paga. 10 paga. milhões. Não Mas paga. tu acha que vai vender por 10 milhões, gente? Tem que vender, senão não dá, vai rifar. Bom. Para rifar fica com Dourado, tu precisa de um bom volante para jogar Libertadores. E Então vender para o futebol brasileiro não é negócio. Não, não pro vende. Inter. Por mais que daqui a pouco chegue alguém com o dobro do dinheiro, mas não é negócio, porque tu vai dar arma para o teu O adversário. Márcio Souza entendeu também. Estou vendo um torcedor falando que Dourado não irá jogar num time grande. Mas quero dizer para esse torcedor, que deve ser gremista, ele já joga no Inter campeão mundial. Pois é. Nesse raciocínio, Pois sim. é. Mas eu entendi o raciocínio do Cléo. É isso aí. É porque é cria e joga no Internacional. Agora, tem que ter um outro time, um time europeu, para fazer uma proposta. É a mesma situação do Luan. Ah, o Luan. Cadê o time europeu grande para fazer a proposta pelo jogador?
Onde é que está? Mas ele precisa jogar no grande time europeu para mostrar que é bom? Não precisa mostrar que é bom. O Rodrigo Dourado também é bom, o Luan também é bom. Agora, se tu vai ser contratado, quem vai ser contratado por um time europeu da primeira linha é o jogador que é exceção. Tá, mas é que não precisa todo mundo e ser mesmo, exceção. E mesmo assim, mesmo sendo exceção, pode não dar certo lá. Exato. E volta. Mas para ter a disponibilidade e a disposição de um time europeu contratar, o jogador tem que mostrar alguma coisa aqui acima da média que os outros mostrem. Porque senão não vai. Ou nem tanto. Olha o Bernardo, por exemplo. O Bernardo joga num baita clube do futebol europeu, joga numa grande equipe. Tá, mas o Bernardo foi seleção. E aí, Bernardo justamente... foi seleção. Não é? Então, a gente viu que ele não merecia, né? Mas se a gente pegar o exemplo do próprio Gabigol do Santos, que saiu daqui e foi para um time grande europeu, e aí não se adaptou, daqui a pouco encontrou dificuldade, aí foi para um médio, aí voltou para o Brasil e aí derreteu no Santos agora. E tem aquelas coisas que nada explica, né? O Douglas do São Paulo foi do Barcelona. E não é nem a metade do futebol que ele acha que é. Mas se a gente falar disso, a gente vai lembrar do Keirson, né? Nós vamos chegar muita coisa. É que todo clube de futebol comete equívocos, né? A gente pensar os equívocos até do Barcelona, a gente vai pensar os equívocos do Real Madrid, todo clube tem. O Barcelona recente é uma família de... Uma fábrica de equívocos. Henrique, Keirson, o Douglas. Lembrando, né? O Douglas só foi pro Barcelona porque quem se machucou? Mas tem empresário bom. Léo, né? Tem o Léo no Inter. Tem empresário, tem que ir no empresário certo para fazer surgir a proposta. Se não for no empresário certo, não surge a proposta. O Dourado até trocou, né? O empresário agora recentemente, né? Sim. Saiu do Baidec e foi pro Gilmar Veloz. As coisas vão andar agora, eu acho. Bom, vamos ver. Viaje com Sesc, viaje com tudo, pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br e confira qual aquele que fica de acordo, né, com as suas possibilidades, tanto pacotes nacionais quanto pacotes internacionais de viagem que o Sesc oferece para você mesmo que você não seja comerciário. sesc-rs.com.br e boa viagem. Mensagem do Zafari, já voltamos. Pode parar o seu carro, senão ele tem que pagar o seu... Aqui, gente, por favor, pode vir, moça, por favor. Seguindo com o Virando o Jogo, aqui ao vivo pela RDC TV, você participando conosco através do Facebook, RDC TV Digital, você nos procura no Facebook. O Márcio Martins Fraga está falando aqui que o grupo do Inter é muito grande, tem que enxugar e agregar qualidade, muito jogador comum no grupo do Internacional. E ele fala aqui, eu estava procurando ver se a Carlinha estava conosco aqui, não sei se ela está nos acompanhando.
A Carlinha, vocês conhecem formadora de talentos no futebol feminino e infanto? Não. Então, ô Márcio, já que você citou aqui, vai um abraço para a Carlinha também, que deve estar nos acompanhando aqui. Bom, ainda, deixa eu ver se tem mais sobre o Internacional aqui. O Márcio está dizendo que o Thiago Rocha, o Paulo Nunes e o Luciano Coimbra eu conheço pessoalmente, pois ia na Grenal direto com o convite do Lacerda e do Henrique Pereira, que aí conheceu vocês lá, tá? O Pato Mori e o Diogo Rossi não cheguei a... Só tu que não conhece, cara. Eu sou o cara que mais passa o tempo lá dentro da Grenal. Tu passa escondido. É bom, é melhor. O Márcio Fraga está dizendo aqui a respeito do que eu comentei no futebol há pouco com o Paulo Nunes. Ele diz, verdade, Rogério, política e futebol são estruturas falidas, o que move o esporte é a paixão do torcedor. Falidas em termo, né? Porque em termos financeiros, em termos econômicos, o futebol mexe com uma montanha de dinheiro. Se a gente... Eu fico pensando assim, né, nesse período que o Luciano disse, nem é bom falar quanto tempo que eu estou na crônica, mas se eu pegar o início, quando eu comecei na crônica esportiva, para o que é hoje o mundo do futebol, é algo incomparável. Nessas 3, 4 décadas, eu diria mais nessas 3 décadas, 2 décadas e meia, o que o futebol mudou como negócio foi algo absurdo. Se você pegar desde comissões técnicas até envolvimento de empresários numa negociação, é algo inimaginável 40 anos atrás. O futebol é um mundo paralelo à nossa realidade do dia a dia, né? Não tem como. E ainda é um mundo de negócios que move montanhas. Né? Futebol move tanta coisa que a gente não consegue nem entender, como, por exemplo, o Renato disse ontem no Jogo das Estrelas, lá no Rio de Janeiro. No jogo do Zico, né? Famoso jogo do Zico. Ele foi vaiado, o Renato? Ele sempre vai vaiado pela torcida do Flamengo. Mas vai ser vaiado por quê? Porque não vai pro Flamengo treinar, né? Porque não vai lá. E aí o dia que ele for vai ser aplaudido. Vai. Sim. Ele disse isso. Deixa eles vaiarem, porque eles querem que eu volte. Foi a mesma coisa agora com o Internacional, com o Sobis. O Sobis enfrentou o Internacional com o Tigres. 2015 foi execrado. O que fizeram com o Sobis foi um horror. Agora a torcida está implorando o retorno dele. Né? Mas esse ano ele foi até aplaudido, né? Esse ano sim. Não, pela repercussão que teve em 2015, né? Claro. Pegou muito 2015 foi horrível. Foi horrível. Eu lembro daquele jogo. 2015 tiraram ele para Cristo naquele jogo do... O torcedor brasileiro não respeita ídolo, né? Não respeita ídolo. É difícil. Brasileiro. Só quando morre. Eu acho que dizer que não respeita é muito forte, mas dificilmente respeita ídolo. Mas a gente só dá estátua para jogador que morre, já viram isso? Não, mas o Renato não tá vivo aí. Saiu já. O quê? A estátua do Renato. Não, mas tá saindo, né? Tá em confecção ainda a eu estátua do Renato. Eu sou daquela terra, Só acredita né? São Tomé? Só acredito vendo. São Tomé. Já viram a estátua? Alguém já viu? Um pedaço dela que seja? Escuta, Paulo, trouxesse o assunto, é isso que eu queria saber de você. O Rafael Sobis é uma boa para o Internacional? Discordo. Eu acho uma boa. Depende da posição que ele for jogar. Eu acho que para jogar na frente, no comando de ataque, enquanto o Guerreiro não pode, eu acho que sim. Eu acho uma boa opção. O Inter é famoso pela volta dos que não foram, né, gente? Não, mas esse aí foi. Esse aí foi tudo bem. Duas Libertadores do Internacional tem a marca na conta do Sobis. Não é o fato do jogador não ter sido alguma coisa. Não é essa, é que a expressão é famosa. A volta dos que não foram é aqueles que já foram embora, mas parece que nunca foram embora. Que é o caso do Sobis. O Inter já fez isso com o Alex, o Inter já fez isso com o próprio Fernandão, o Internacional já fez isso com agora quer fazer com o Sobis de novo. A torcida do Inter pede a volta do Oscar, pede a volta do Pato, do Luiz Adriano. Assim, o Sobis, se o Sobis fosse tão bom hoje, eu não estou falando o Sobis que já passou por aqui. Sim. Eu estou falando o Sobis que está no Inter, que o Inter quer agora. Se ele fosse tão bom assim, o Cruzeiro não tinha liberado. Mas ele não é melhor que, por exemplo, Jonathan Alves, ele não é melhor que o Rossi que estava aí. Claro eu acho que essa é a questão. Essa é a questão. É melhor. Eu até entendo que tipo, o Sobis do passado não vai voltar para o Internacional. Exato, aquele Sobis que deu 2 Libertadores. Mas eu acho que o Sobis que tem hoje ainda é melhor que algumas peças que o Inter tinha. Em relação à realidade do Internacional hoje. E a pressão que vai
Mas aí, Diogo... que vai recair sobre os ombros dele. Mas aí a torcida precisa entender que o Internacional está contratando o Sobis do Cruzeiro de 2017 e 2018. Mas isso não existe. Me desculpa, O mas isso Internacional não existe. vai estar contratando o Sobis de 2006. Não existe. Isso aí não existe porque o torcedor vai ver em campo o Sobis e vai lembrar exatamente daquilo que o Rogério falou. Da Libertadores de 2006, da Libertadores de 2010. Não vai lembrar do Sobis que era reserva do Cruzeiro. Se o Internacional contratou o Sobis hoje, o Inter não contrata o Sobis de 2010. O Inter contrata o Sobis reserva do Cruzeiro, que era reserva do Barcos. Reserva do Barcos, não era nem do Fred, Não, mas era do Barcos. Mas o Barcos era obrigação de jogar. A gente sabe Bom, que tinha Rogério, outra melhor ou conotação pior, aí. você tem que colocar Aí em tinha- campo. Mas se a gente for ver que o Sobis passa a ser uma alternativa melhor, que nem o Paulo falou, que Jonathan Alves, que Rossi, e eu boto na conta até o próprio Potker. Mesmo com o futebol que ele apresentou em 2018, sendo reserva do Barcos no Cruzeiro, na minha visão, o Sobis é a melhor alternativa do que esses três. Tu coloca ele na ponta da lista. Eu, por exemplo, se tivesse que escalar o meu time, eu escalaria o Rafael Sobis e não escalaria nunca o Potker. Sim. Tu passa a ter uma O Sobis alternativa de de hoje velocidade. mesmo. O Sobis de hoje. Sobis de Sobis hoje. hoje, ele é inferior ao Nico, nos atacantes do Inter, ele é inferior ao Nico, inferior ao Guerreiro, mesmo o Guerreiro não jogando, o Guerreiro do Flamengo, o Guerreiro da Copa do Mundo, o Guerreiro ainda é superior. Nico, Guerreiro e, olha, o Wellington Silva tem problema de lesões, mas tecnicamente eu acho um bom jogador, só que o Wellington Silva ainda está mais... Eu Eu acho que o Wellington tudo, Silva, pra mim, tudo é depende do bolso. Se o Sobis vier para ganhar 250 mil, 400 mil, não traz. Não traz. O Sobis também tem que saber o patamar que ele está. O Sobis está sendo pretendido, gente, vamos lá, pelo Goiás, pelo Fortaleza e pelo Ceará. Pois é, Para ter uma ideia, é com este Sobis que a torcida do Internacional tem que entender que está lidando. Eu não acho ruim a contratação do Sobis, nem acho essa questão tenebrosa assim, de trazer o jogador que está voltando, que já teve um sucesso no passado. Eu acho que a única questão que o Internacional tem que compreender é que o Sobis de 2006 não vai voltar, o Sobis de 2010 não vai voltar. É um Rafael Sobis que joga numa função mais avançada, um Rafael Sobis que joga muito mais como centroavante do que necessariamente um homem de movimentação como ele jogava em 2010, como jogava em 2006. Em 2015 ele conseguiu jogar atrás do Gignac. Sim, e jogou bem. Mas aí que daí tinha o Gignac. E jogou bem. Mas e quando tiver o Guerreiro? Mas daí não vai ser ele, né? Vai ser Aí Nico, vai ser o Nico. Vai ser o e Nico, Guerreiro. daí Mas vai aí, ser banco, mas aí ele não alternativa. pode, Mas mas tem ele não outra pode ponta. ser uma alternativa daqui a pouco para tu ter no ataque, do meio para frente no Internacional, tu ter Neilton, tu ter Nico Lopes e tu ter um Sobis como um homem de movimentação lá na frente? Mas eu não sei se ele faz isso, Eu Marcos. acho Pode que o até Sobis não ter, seria- mas é um jogador que tem a característica de um bom chute. E Tem você chute de sempre média precisa, distância. né? Sempre precisa ter uma alternativa O que eu dessa. acho que ele também pode agregar, e daí no que se refere a principalmente o Inter pensando na Libertadores da América, é experiência. Rafael Sobis conhece a competição, Também, é inegável. também. Ele foi bicampeão com o Internacional e chegou à final da Tá, Copa vamos Libertadores da América. vamos fazer uma com Tigres. matemática que o Thiago fez antes ali, que eu concordo com ele. Vamos colocar aqui um patamar financeiro, tá? Digamos aí que o Sobis venha para o Internacional ganhando uns 350 mil por mês. Tá? Ele estava ganhando 400 no Cruzeiro. Vamos colocar né? um pouquinho menos, 350 então. Aí ele vai jogar 4 meses, né? Ele vai jogar janeiro, fevereiro, março e abril. Porque abril ele vai pro banco. Sim. Tem o Guerreiro. Chega o Guerreiro. Sim. Não, ele vai pro banco, ok. Aí você vai ter um atacante de 400 mil reais num time que não tem dinheiro no banco de reservas. Sim, mas tu vai ter um centroavante que ganha 800 mil. Quanto é que ganha o Guerreiro? Vai ser titular, ok? Quanto que vai ser? 800 Vai ganhar mil? 800? Vai ter no banco que ganha metade, pronto. É que vale... Se a gente for buscar que o vale lembrar Damião também- ganhava perto disso, E tem que pegar a fotografia. O Lembra que o Guerreiro não Sobis, está recebendo nada. o Sobis, quando saiu do Internacional lá em 2011, 12, ele não saiu também muito por cima, né? Ele vinha de más apresentações com o Internacional. O Ele foi Fluminense, né? foi Fluminense. Depois foi campeão brasileiro Mas em ali a 2002 com o diretoria Fluminense. da época não quis o Sobis, né? A vice-presidente É, não fizeram nem força pra renovar, mas não ele Mas também ele tava não mal, vinha mas ele rendendo. tava mal Ele também também. não vinha Ele rendendo. tava mal. Ele também não A vinha gente tem que rendendo. lembrar isso. A gente tem que ver o Sobis é um jogador que por vezes ele se deprime muito, né? E não se deprimir na questão da doença depressão, mas se deprimir com as circunstâncias. Eu não sou titular. Eu quero espaço. Eu quero jogar. É isso que está acontecendo no Cruzeiro.
Ele não está saindo do Cruzeiro porque ele quer ganhar mais ou ele quer um clube maior. Ele quer mais oportunidades. Ele quer jogar. E foi a mesma coisa internacional. Ele também eu me recordo muito bem, foi a mesma discussão. Ah, não estou jogando no Inter, não me deu uma oportunidade, eu quero Que ano jogar que ele mais. saiu do Inter? 2012. 2011 e 12. No final da temporada de 2011. A minha dúvida é a seguinte, e Não aqui foi eu no acho... final da temporada, não foi depois da Libertadores que ele saiu? Não. ele Teve seguiu 2010? aí. Não, Jogou. foi depois. Não, Ele ele jogou segue. 2011 ainda. Em 2011 ele segue e daí quando termina a temporada de 2011, que depois inicia de 2012, daí ele sai. O Márcio Souza diz assim, ó, se colocarem o Nico Sobis próximo do Guerreiro na área. Por que eu tô lendo a mensagem dele? A pergunta dele é interessante, mas a minha dúvida é a seguinte. Hoje, eu acho que é mais fácil você montar um time pro Sobis do que o Sobis fazer parte da montagem de um time. O Sobis, eu não sei se ele tem condições físicas de fazer parte de uma engrenagem. Mas se ele for como alternativa depois, quando o Guerreiro tiver... Ah, Rogério, mas é que o Inter não tem dinheiro, Mas Rogério. mas Aí eu entendo o Guilherme Parede, entende? Porque o Guilherme Parede vai ganhar 100 mil, 80 mil. Mas não pode ficar só nisso. É que a questão é a seguinte... Se tu quer fazer uma figuração boa na Libertadores, tu não tem pode que ter alguém de ficar só nisso. experiência. Mas Não dá pra ficar só com a aposta. daí eu vou Vai ter que falar arriscar. o que eu vejo. Se eu preciso de um reforço para colocar mais peso na minha equipe dentro da Libertadores da América, eu reforçaria o meio-campo do Internacional. Eu acho que é o local, pelo menos, do time que eu vejo uma maior necessidade neste momento. Porque o ataque, você já tem Guerreiro, você tem Nico Lopes, você tem, querendo ou não, o Ayrton Silva, tem o Jonathan Alves, tem agora o Guilherme Parede, tem os jogadores da base. Eu já vejo peças ali onde você possa trabalhar. No meio-campo, é o D'Alessandro, que já tem uma certa idade, a gente já discutiu N vezes aqui no programa a questão do D'Alessandro, é o Edenilson, o Patrick e o Dourado. E só. E o Richelli, que é um ponto de interrogação, que a gente não sabe se vai poder contar ou não. É uma posição que eu acho que é mais carente nesse momento do Internacional. Eu esqueci, no ataque ainda tem o Neilton, ele pode jogar por ali. Então são mais peças que você tem para o ataque e para o meio campo, que é um setor vital. E é uma posição onde bateu muito na tecla na temporada de 2018. Esse time do Internacional sabe armar, esse time do Internacional é força física, esse time do Internacional não consegue concatenar alguma jogada. Seria o meio campo. Se é para apostar uma bala na agulha, olha, eu posso gastar 400 mil num jogador, eu contrato o jogador do meio campo, que foi a ideia do Internacional. Vamos apostar no Elias. O Elias quer ficar no Atlético Mineiro, vai em busca de um outro jogador, mas precisa de uma peça no meio campo. Eu entendo também que o Inter precisa de um camisa 10 para jogar, porque o D'Alessandro não vai aguentar alto nível em toda a temporada. E sobre os Sobis, porque eu acho que vale a pena, porque o Inter está no grupo da morte, da Libertadores da América, e eu acho que precisa de um centroavante tecnicamente bom, para pelo menos encaminhar essas 4 primeiras rodadas, sendo 3 delas em casa, e poder decidir com tranquilidade fora, que seriam os 2 primeiros jogos do Guerreiro, e ainda tem a dúvida se o Guerreiro já vai começar. Não tem ninguém, então, no Brasil, por menos de 400, que jogue mais que o Sobis, então, é isso? Não, mas eu contabilizo muito que seja em função da identificação que o Sobis tem com o Internacional. Mas e que é isso aí, placa, mas então. é que isso aí pode colaborar. Mas dá uma placa, então, pro Sobis. Não, mas ele tem tem muita gasolina para queimar tudo ainda. Tudo bem, ele pode ser bom, mas não tem ninguém melhor por menos de 400, tem que ter. Quanto o Grêmio paga pelo Jael? Não sei. 150? Não é melhor o Jael? Não sei se tem... É melhor o Jael do que o Sobis? Não sei se tem mais nesse caso. Que tu possa pagar menos ou isso aí e ser um jogador de qualidade superior. E ser um jogador diferenciado e que tem experiência. Acho difícil. Eu acho futebol difícil. brasileiro é difícil. O Jael ganha 150 mil. Acho difícil. Mas é melhor que o Sobis? Olha aqui, ó. Mas e o armador, por exemplo, agora? O Thiago também está tocando no assunto. Vamos falar em seguidinha sobre isso. Seguidinha nós vamos voltar a esse assunto internacional que hoje está dominando aqui os assuntos. Até porque o Grêmio já confirmou, o Marcelo Groy vai mesmo lá para o mundo árabe. E tá o Grêmio tem que contratar gente também, mas vamos lá. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital, clique e simplifique. Confira aí agora uma das casas desse novo empreendimento na Serra Gaúcha, em Canela, que é o Vivenza Serena. Confira aí.
Seguindo com o nosso Virando o Jogo, o Sandro Pinto, ainda sobre a questão do Sobis, ele diz o seguinte: o Sobis pode atuar como 9, assim como fez em 2006 e 2010. Vocês não estão levando isso em consideração. Abraços do Sandro Pinto. Viu? Mas é isso que nós estamos entendendo. É isso que não é para levar em É consideração. isso que não pode levar em consideração. Não, 2006, 2006 não, 2010. ele está falando sobre posicionamento. É que ele não faz mais isso, né? Sobre posicionamento. Mas ele pode atuar como o jogador que seja de conclusão. Já viu o Claro. Sobis jogando de costas nos últimos Mas não 2 precisa anos? ser de costas, ele não precisa jogar de costas. Não, mas Ele o Inter pode precisa ser. de um centroavante jogar de costas. Esse é o problema. Bom, mas Esse time do Inter precisa faz de um aí centroavante quem é- jogar de quem costas. é o vai ter que mudar o centroavante? desenho, aí vai ter que mudar o desenho do Hoje time é do o Inter. Jonathan Alves. Não, hoje então é o Jonathan contrate Alves. um outro centroavante Mas é que a questão melhor é a que o seguinte, Jonathan a Alves. ideia do jogo do Internacional é em função de um centroavante que utilize do cabeceio e utilize da bola terminal. E o Sobis não é esse jogador. Nem altura, nem estatura para a bola aérea o Sobis então tem. você vai mudar essa ideia do time do Internacional. E não estou dizendo que não precisa Pode mudar. mudar, mas vai pode mudar pra mudar. uma Libertadores mas, assim? mas então é um novo projeto que está se desenhando. Porque, a princípio, o Internacional sempre precisa de uma figura de um centroavante. Na ideia de trazer alguém para jogar pela meia no Internacional, o Nico Lopes não poderia fazer essa função? De meia? Sozinho, não. não. Sozinho Meia. não tem como. Sozinho não dá. E tu perde o melhor do Nico Lopes também. É que não tem como. O problema é o seguinte, o Internacional tem uma coisa que poucos clubes do Brasil têm. E só acho que os grandes que estão lá, que fizeram o top 10, top 5 ali do Brasil tem. Que são peças fundamentais. Zagueiros, um volante, um meia, um atacante. talvez um goleiro, né? O Inter tem um dos melhores goleiros do Brasil. O que acontece? O Internacional precisa das outras posições. E as outras posições é que o Inter está com dificuldade de contratar. Não me parece que o Internacional vai terminar o seu time com o Neilton, com o Guilherme Parede. Nem o Sobis eu acho que é suficiente para terminar o time. O Guilherme Parede eu até acredito que não, mas agora o Neilton... Pois é, mas é que aí é a dúvida que o torcedor fica. E eu acho que é daí que vem esse desejo quase que insano de fechar com o Rafael Sobis. Que é do tipo assim... tu tá pegando forte, desejo insano. É que é insano, é loucura. 400 mil pelo Sobis, gente. O Sobis, esse é o problema. Você não pode olhar para o jogador e lembrar do que ele fez em 2006, 2010. Mas é a não mesma só lembrar. crítica que eu faço quando o Grêmio pensa em contratar o Bozelli. Se um torcedor do Grêmio disser assim, quero o Bozelli porque ele fez 23 gols em 2016. Me tira do vídeo aí, senão eu vou ficar eu dividindo, vou ficar abraçado aqui hoje. Em 2016. Me tira do vídeo, corta pra cá. Isso, agora vem pra ele. ele. Em 2016, tudo bem. Agora, toda vez que eu vejo um torcedor do Grêmio dizer que quer o Bozelli, é porque ele lembra do que o Bozelli fez em 2009. 2009 faz quase 10 anos. E a gente Em 10 anos eu não tinha condições de sentar numa bancada para falar de futebol, porque eu tinha 14. Entendeu? É a mesma coisa, o Bozelli não faz mais 40 gols como ele fez em 2009. Aí a gente vai lembrar que o Grêmio já fez isso, né? O Grêmio trouxe o Gata Fernandes por Por aquilo favor. que o Gata Fernandes apresentou em 2008, 2009 e ficou 4 meses no É Grêmio. a mesma coisa. Então vou contratar o Zico. Que ontem pode. fez 2 golaços no jogo das estrelas. não levanta- Para, não então tu vai levanta querer essa contratar polêmica o neto do Zico. Não levanta essa polêmica, Se senão tu não vão querer quer chamar Zé, o Adriano Imperador. Não, aí o neto do Zico não fez É, gol, não deu o passe. Adriano O Adriano Imperador Imperador disse antes de ontem que Não, que não está aposentado. Vamos voltar para coisa séria aqui. Vamos voltar para Mas coisa é séria. sério, Rogério. Você tem que lembrar do que o cara fez no ano passado, no máximo. Pode tu não achar que 400 mil valem para o Rafael Sobis. Tá? Achar que 200 mil já seria caro para o Rafael Sobis. Tá? Ok. Tá? Essa é a tua opinião, pode ser a opinião de outros também. Já não é a do Paulo, não é a do Luciano. Mandar um abraço para o Ricardo Zibra, que está nos assistindo. Então, se 400, se 200, o Internacional é que vai avaliar o quanto ele tem de disponibilidade para investir num jogador com todas essas condições que a gente está falando aqui. Entendeu? Se o Internacional entende que o Por Rafael 400 eu Sobis fecho. ainda possa dar uma resposta e vale os 400, o Internacional vai bancar. Pela metade Vai dos bancar. 400 eu fecho. Fecha com quem? O quem? Sobes. Eu acho que ele 200 aceita. eu fecho. acho que ele aceita reduzir até uns 250. 200 eu fecho. Vamos dizer assim. Acho Aí que ele tudo aceita bem, porque reduzir. daí o Neilton ganha 280. Mas vem cá, mas se o Internacional sabe lá onde é que está o calo no pé, sabe onde está apertando os sapatos, sabe o que tem disponibilidade no caixa, se vai fazer essa avaliação aí e pode bancar os 400 mil, o que tem que ver é se o Sobis dá uma resposta ou não, seja por 200, seja por 400. Mas, Rogério, os anos mostram que o Internacional não sabe.
O déficit que o Internacional vem apresentando mostra que o Internacional não sabe qual o dinheiro que pode contar no caixa ou não. Não, mas aí, o Internacional, mas aí não, o Internacional é refém, o Internacional é refém dos últimos 10 anos de contratações equivocadas. É Ilan, é Edu, é uma infinidade de jogadores aí que o Internacional vinha contratando esse mesmo pensamento do Sobis. Deu certo em 2006, deu certo em 2010, deu certo em 2012. Mas aí nós vamos pensar em grana. Nós vamos pensar em grana. O que tem que pensar é o seguinte, o Sobis é útil ou não é útil? Mas lógico que tem que pensar em grana, Rogério. Se tu não mas pensar na grana... Mas isso é o financeiro lá do Internacional. O que a gente tem que avaliar é o seguinte, o Sobis pode dar uma resposta ou não dá uma resposta? 400 mil não vale a pena, Rogério. Mas, gente, isso é o Internacional que vai decidir. Mas então a gente está ajudando a não fazer a burrada. Não, mas nós temos que dizer se o cara vale ou não vale ainda jogar futebol. Não vale. Não é, 400 não é por quanto. Eu não consigo tirar isso da avaliação. Eu não consigo tirar da avaliação. Entendi, Rogério. A questão é, independente de pagar 400, pagar 200, porque daqui a pouco ou pagar 600 ou pagar 100. Daqui a pouco pagar 100 sai caro. Mas é que aí se não jogar, até 100 mil sai caro. Eu posso brincar, Luciano, tu é professor de educação física também, tá? Sim. Eu te pago, eu peço pro Inter me pagar 100 mil por mês, te dou 20, tu me bota em forma, eu jogo 10 minutos também. Já acabou, só no final aqui o Felipe Augusto Baranguelo conosco aqui, ele está reclamando que o Grêmio está deixando ir os bons. Renato disse que o Thiago Neves vai ser jogador do Grêmio. E por aí vai quem? Renato disse. O Thiago Neves está bem encaminhado, vai ser do Grêmio. Muito bem, então tá. Os caras estão mordidos porque o Sobis vai ganhar bem. Tá rindo aqui o Márcio Martins Fraga, viu? Gente, obrigado pela audiência. Segunda e terça-feira, dia 31 e dia 1º, nós teremos um programa especial que foi produzido, elaborado, que é mais gravado, editado, tudo pelo Diogo Rossi aqui, tá certo? Então que vocês todos tenham aí uma ótima passagem de ano e um 2019 muito melhor. Para todos vocês que também compõem a bancada aqui. Fiquem agora com a Ali Klein e o Virou Moda. Bom fim de semana. Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.